Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian. Hoje nós vamos para um vídeo do Evangelho no Lar, tá bom, gente? Então já separe seu copo de água, de chá, de refrigerante, entende? Eu sugiro que você pause esse vídeo, faça uma oração na sua casa para acalmar a mente, para se conectar a Deus, à espiritualidade maior. Eu já fiz a minha oração aqui antes de iniciar a gravação do vídeo, para que a gente tenha esse momento de estudo e de aprendizado tão edificante como é o Evangelho no Lar. Gente, semana passada a gente começou... esqueci de falar, né? Estamos fazendo o estudo do Livro dos Médiuns, né? Na semana passada começamos o capítulo novo, né? Que é sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. Então a gente está estudando a questão 223. 223 tem várias perguntas dentro dela, né? A gente foi até a pergunta número 7 e aí hoje a gente começa na questão 8 para frente. 8. É esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiums? Entende? Não. A outra. Peraí, mas qual é a causa? Peraí, vamos dar uma reli na questão 7 aqui, como a gente parou no meio, ficou meio desconecto. Questão 7. O espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, porque se ele não é simpático, pode ter as suas respostas e assimilá-las às próprias ideias e às suas tendências, mas não influencia os espíritos eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. Tá. Esta é a causa da preferência dos espíritos por certos médios? Ah, tá. Entendi. Então, né, então ele fez aquela pergunta se faz... Só pra gente pegar o fio da meada aqui, né? Na questão 7 lá ele vai perguntar se tem médios que têm mais preferências, né? Ele vai dizer que tem a questão da afinidade, tudo que nós já sabemos. Então aqui ele vai perguntar, por isso que tem mais escolha de médios, né? Esta causa da preferência dos espíritos por certos médiums? Não há outra. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles e que exprima o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade, e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós, quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Faz sentido isso aqui, né? Faz total sentido. Eles vão buscar quem tá com maior sintonia, né? Então, eu tava fazendo a leitura aqui, eu lembrei hoje de um vídeo, fica a recomendação aqui do excelente canal do Espiritualidade com Pedro Augusto, um vídeo de 3 horas e pouco, uma canalização, e aí, no determinado momento do vídeo, o Pedro vai nos falar que bons médiums conseguem absorver 20, 30% do que vem do plano espiritual. Os outros 70% se perdem na comunicação, se perdem no animismo. Então, a gente está aqui vendo a questão do estudo médium, e aí eu lembrei disso, porque você vê, se você está buscando trabalhar para Jesus, trabalhar para a espiritualidade da luz, você tem que estar com esse sentimento verdadeiro no teu coração, para se afinizar com isso. Para quê? Para ajudar essa sintonia. Então, não vai ter uma predisposição por um médium do que o outro, por exemplo. Mas tem que ter o espírito encarnado, ter uma afinidade de trabalho, de propósito com o espírito desencarnado também, para facilitar essa comunicação. Porque imagina, se um bom médium, né, vai conseguir transmitir 30%, bem no máximo, do que vem do plano espiritual para ele, estando em afinidade, imagina se ele não estiver em afinidade. Então o espírito da luz vai intuí-lo, vai passar para ele comunicações, e ele vai ou distorcer tudo, ou não vai aceitar e não vai transmitir, ou vai escutar e vai transmitir do jeito que ele quer por outros interesses, né? Então aí vai ter que ter o espírito de afinidade, né? Então no cenário, por exemplo, então aqui eu vejo, por exemplo, o caso de Jean Valjean, né? Que ele conta que a espiritualidade chegou para ele e falou assim, ó, só você tem capacidade de trazer esse conhecimento.
E ele achou que fosse uma coisa de obsessão e tal, né? Porque a gente sabe que não tem essa coisa de exclusividade. Mas aí você vai vendo a obra e vendo o trabalho que ele vai trazendo e vendo as palestras, tudo. Tu percebe que ele realmente tem um preparo ímpar para trazer tudo, porque é um nível de conhecimento gigante. Então, imagina o nível de afinidade. Talvez daria para trazer todo o conhecimento da revelação cósmica, mas aí quanto queriam aceitar? E de que forma? E talvez um médio só ia conseguir chegar no trabalho até aqui. E aí teria que ter outro médium para pegar daqui até aqui. E aí sabe que o conhecimento ia vir? Óbvio que ia vir. Porque nada para a luz e Deus é evolução, Deus é progresso, Deus é movimento para o bem, para a evolução, né? Mas aí já tem um espírito que às vezes vem com essa missão já preparado para trazer todo aquele conhecimento, então ele já tem faculdades nele que justamente já deixam ele apto a tal, né? Então, e é o que vai... Tô escapando um pouco do tema aqui da pergunta, mas a gente está correlacionado ainda, né? Então é justamente isso. Então vai existir uma predileção por certos médios, sim. Mas não é só aquele médio que tem a capacidade de trazer. E essa predileção não é porque o médio é especial, é incrível, é... Não, é porque ele está em afinidade e está preparado para aquilo, né? E... Então aí também já fica aqui o ponto de atenção para nós, né? Ah, eu quero trabalhar com a mediunidade com Jesus. E aí eu estou percebendo que eu tenho uma mediunidade de psicografia, por exemplo. Opa, então eu preciso me qualificar para tal? Olha que é a reflexão pra gente. Para eu ser uma ferramenta muito útil para a psicografia. Então eu vou ter que estudar mais, por exemplo, esse tema. Eu vou ter que estudar mais vários outros temas, porque não adianta só estudar o livro dos médios aqui, dos capítulos que falam sobre psicografia. Ah, eu estou preparado. Não, não está não. Tem um monte de conhecimento. Tem. Então fica mais um ponto, né? A gente, todas mulheres no lar, se você está acompanhando comigo semana a semana, você vê, eu falo, não tem uma semana que eu escapo dessa recomendação, que é uma recomendação que não vem de mim, vem do próprio Jesus para todos nós, da importância de se estudar o espiritual. Principalmente neste momento de transição planetária e para quem está buscando evoluir. Então, sem o estudo sério, da melhor maneira possível, com a mente aberta para realmente estudar diversos temas, diversos autores, não só vou ler tal autor, não, tem que ter vários autores, várias frentes de estudo. Por quê? Para se tornar uma pessoa com afinidade para o trabalho, né? Gente, tá tendo fogos aqui, porque hoje, quinta-feira, o dia que eu tô gravando o vídeo é o último dia de 2025, tá? Então, se passar no vídeo aí, me perdoe, mas eu não tenho controle sobre isso, tá bom? Questão 9. Concebe-se que isso possa ser assim com os médios intuitivos, mas não com os que são mecânicos? Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium. Não há uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado que tira do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente há necessidade de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. Aí, ó. Tem. Isso daí. Tem. Tava aqui dando uma última relida na pergunta. E acho que não tem muito o que a gente debater, o que a gente refletir. Acho que já está muito em linha com o que a gente já viu na questão anterior, né? Isso vai acontecer com o médium intuitivo, vai acontecer com o médium mecânico, né? E aí ele vai falar ali no final da questão, mas tem que ser um médium inteligente, com espírito inteligente, porque faz total sentido, né? Nós sabemos disso, que dependendo do nível de consciência do médium aqui, ele não vai conseguir entender tantas coisas. Eu tenho um conhecimento baixíssimo em medicina, Christian, baixíssimo. Então o que vai acontecer? Se eu quiser um médico espiritual, né, canalizar comigo para fazer um trabalho, por exemplo, de cura,
mas eu tenho pouquíssimo conhecimento. Então eu vou ser uma péssima ferramenta útil para ele. Posso conseguir escrever um tratamento, mas eu não vou conhecer aquelas coisas. Então você, às vezes, questão ele não vai ter no meu arcabouço mental conhecimento para pegar, para facilitar essa comunicação chegar até mim e eu transmitir aquilo. Agora, se eu vou fazer um trabalho de mediunidade da área da cura, por exemplo, e aí eu estudo isso, me capacito para isso, estudo mais a medicina física, estudo mais a medicina nas questões químicas, por exemplo, de farmacologia também, vou fazer um estudo de ervas. Opa, nossa, então você é uma ferramenta extremamente útil, né? E isso é para muitas coisas. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Umbanda veio, uma das missões da Umbanda é ser acessível a todos. Porque o espiritismo foi se elitizando e aí o povão não tinha acesso ao espiritismo, porque era uma coisa de uma classe mais elevada, inferioridade do homem que, né, se coloca em pedestais, porque não é a missão do espiritismo se colocar nessa posição superior. Entende? E aí veio a Umbanda pra quê? Pra chegar pra todo mundo. E pra se ter, porque imagine, Deus vai ter acesso só a 1% da população que se abre ao espiritismo e o resto não tem acesso. Aí tu vai lá, vai ver às vezes as palavras difíceis, rebuscadas e livros mais difíceis. O povão não acessava, então teve que vir o quê? A Umbanda pra quê? Pra ter a linguagem acessível para todo mundo, né? Então, às vezes pode ser um espírito de extrema evolução, mas quando ele vai se canalizar na Umbanda, ele vai falar de uma maneira mais simples, por quê? Para que aquela pessoa que está buscando a ajuda, ela consiga entender o conhecimento. De que adianta, né? Que é o que ele vai falar aqui. Ah, mas isso acontece com essa questão da sincronia, né? Acontece com todos, com a intuição, com a mediunidade mecânica. Óbvio que faz, porque o espírito tá lá no atendimento. O espírito da luz está aqui, ele está querendo ajudar aquela pessoa que está buscando ajuda. E aí, não ia fazer sentido, né? Ver uma pessoa humilde e o espírito começa a falar todo rebuscado. Você não vai entender nada. Então eu tô com uma dificuldade. Eu busco uma ajuda numa casa de umbanda, no centro espírita, no atendimento fraterno, por exemplo. Aí o médium está canalizado e aí o médium traz uma mensagem para mim, sei lá, em alemão. Mas eu não falo alemão. Então de qual a utilidade disso? Para que o espírito, no plano espiritual, vai gastar energia, vai gastar o tempo dele, o tempo do médium, para trazer uma mensagem que eu não vou entender? Agora, não, pô, tem um propósito para isso. Então aí vem uma mensagem em alemão, aí, sei lá, qual é o motivo? Aí tudo bem. Mas se não, ele vai trazer uma mensagem que seja o mais simples possível, ou às vezes não, né, mas que seja o mais acessível e compreensível possível. Entende? Ainda mais que eu acabei de comentar, né? A gente sabendo que de 20 a 30% de um bom médium consegue vir limpinho da espiritualidade pra cá, pro plano físico, pra nós. Imagina se a pessoa, se o espírito for dificultar, ele fala assim, não, eu vou trazer uma mensagem bem difícil. Entende? Essa pessoa que é uma pessoa simples, então eu vou trazer palavras só do português culto do século XVIII. Aí que dificulta mesmo, aí que não vai, né? Então ele com certeza vai buscar, que é a coisa que a gente vê claramente, né, gente? Só para fazer um parêntese, mas você vai ver trabalhos incríveis no YouTube. Espiritualidade Pedro Augusto, o canal do Celso Rei, o canal do Osmar Barbosa. Você vê claramente, como vídeos com uma linguagem extremamente acessível para todo mundo ter acesso ao conhecimento. Não é uma coisa rebuscada que você, nossa senhora, eu preciso de uma faculdade para conseguir entender. Não, e é o objetivo para quê? Para ter acesso todo mundo conseguir, né? Então é isso. Vamos adiante aqui, ó. Aí vai ter mais uma pergunta dentro da própria questão 9, eu não tinha visto. Pensei que depois seguia, não. Então ele vai ainda, Kardec vai ainda perguntar para o Espírito de Verdade, né? Isto não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes? Porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. É um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida
quitia, momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Acho que aqui está autoexplicativo no próprio, na própria pergunta, na própria resposta, então vou seguir adiante. 10. Resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiums mecânicos. Aí, ó. Faz total sentido, né, gente? Total sentido. Bem, o médium não vai ficar passivo. Ele tem que agir. Ele tem que atuar também. Vai ter o trabalho da espiritualidade, óbvio. Principal responsável pelo trabalho da luz é a espiritualidade maior. Não é o médium. Nós sabemos disso. Mas se o médium não fizer a parte dele, não funciona. Então se o médium... tu vê que ele vai... É interessante que o Espírito Verdade vem pontuar. Até para os médios mecânicos. Então assim, não, eu tenho psicografia mecânica. Minha mão mexe sozinha, eu trago uma mensagem. Sim, mas se eu não levantar e sentar na cadeira e pegar o papel para escrever, não vai vir mensagem. Porque o espírito, principalmente o espírito da luz, e até para os trevosos, eles não têm acesso à subjugação assim com facilidade. Tem que ter um processo obsessivo bem complexo, uma afinidade enorme e tal. Mas a luz não vai entrar, um espírito possessar teu corpo para tirar tudo da cadeira para pegar a folha e a caneta para escrever, não é? Então ele tem o trabalho. E nós sabemos que para este momento, de 2025 para frente, a espiritualidade está usando médiuns conscientes justamente para que o próprio médium, além de ser ferramenta de ajuda ao próximo, seja uma ferramenta de ajuda a si próprio, para vir conhecimento para ele também. Né? Então, por exemplo, citando o próprio vídeo do Pedro, que eu citei poucos minutos atrás, né? No momento do vídeo ele vai falar. Existe médiums agora em 2025 que espíritos que vão canalizar com eles às vezes são menos evoluídos do que o médium. Por quê? Porque tá vindo espíritos de alta estirpe. Né? Temos as crianças indigo, que depois procura no canal aí Universalismo Crístico de Roger Bottini Spareng. No momento que eu estou fazendo esse evangelho, eu não upei o vídeo ainda, estou finalizando a leitura do livro. Mas tem um capítulo só falando sobre as crianças indigo. São espíritos muito mais evoluídos que estão aqui vindo encarnar. Então às vezes pode ter um espírito aqui que tá... Lembrando, todos nós somos espíritos, só que nós estamos dentro do corpo físico e eles estão sem o corpo físico. Essa é a única diferença. Então, como o Pedro falou, pode ser que aquele espírito desencarnado vai estar no evolutivo muito menor do que o espírito encarnado. Entende? Então, esse espírito encarnado tem o seu trabalho ativo também para trazer a mediunidade. E faz total sentido, porque, lembra, a gente estudou esses momentos passados do Evangelho no Lar aqui, né? Não vou lembrar agora que ponto específico, mas nós estudamos isso. Nós vimos que trabalhar com a mediunidade é um ato de servir, é se colocar à disposição de Deus, da espiritualidade maior, né? No contexto de que nós estamos falando de trabalhadores da luz, né? Os das trevas é outra dinâmica, mas no final das contas é a mesma coisa, só que é outro espectro, né? Mas você vai se colocar para quê? Para ajudar. Então não é uma coisa de ficar passivo aqui, não, ficou parada, o espírito vai fazer. Não, o espírito sim. Então, vamos falar da Umbanda. Você vai buscar um trabalho de um preto velho, por exemplo, né? Você vai lá buscar uma ajuda no dia que tem um trabalho de preto velho, um trabalho de Exu. São espíritos que vão me ajudar, mas tu tem que fazer a tua parte. Então se o médico ficar sentado, não, hoje é um trabalho de Exu, aí vai escutar o consulente tá falando e ele fica assim, não adianta. Ele fala assim, não, eu vou ficar em casa dormindo então, e não, né? Não pode. E sempre lembrando que aí esse trabalho do médium
além de ajudar, né, efetivamente, com o próprio trabalho de trazer de buscar manter a sua mente limpa para vir a mensagem mais pura, mais limpa possível da espiritualidade. A questão de que às vezes é uma mensagem que ele não aceita por dogmas, né, crenças do próprio médium, e aí ele buscar falar assim, não, peraí, mas eu estou trabalhando, pô. Então deixa eu trazer a mensagem do jeito que está vindo limpa aqui, depois talvez eu faça uma leitura, uma reflexão, né, mas aí às vezes tem coisa que ele vai ter que expandir a própria consciência e entender que é uma limitação minha, então, pô, né, às vezes a gente sabe que tem exortações que o espírito vem trazer, e aí pensa, pro consulente, não é pro próprio médium, então ele tem que estar atento, assim, pô, mas será que essa exortação faz sentido? Será que é para mim essa mensagem? Né? E é isso daí. Vamos para a questão número 11. Não há mais garantia de independência do médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem nenhuma dúvida. E para certas comunicações, um médium mecânico é preferível. Mas quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente. Segundo as circunstâncias, quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. Faz sentido o que está se falando aqui? Com certeza. Né? A gente sabe que a mediunidade, referenciando de novo o vídeo do Pedro, né, ele ainda vai nos ensinar que a mediunidade mais importante e o dom mediúnico que é mais forte de se conseguir trabalhar, não validando os outros, mas né, o de maior significado, né, de maior impacto, de maior significado, significação talvez, é a palavra mais correta, é justamente a intuição, mediunidade intuitiva. E aí o Espírito de Verdade diz, tem diferença do médium intuitivo e mecânico? Com certeza, lembrando, né, o médium mecânico, talvez eu devia ter falado isso lá atrás quando a gente já viu o texto, o conceito, né? O médium mecânico é aquele médium que vai trazer as coisas no automático, né? Então aquele caso do médium que está escrevendo, a mão está escrevendo, ele não está nem mexendo, porque é um espírito que está animando a mão e trazendo a mensagem, por exemplo, né? E faz total sentido que seja um médium intuitivo, é muito mais eficiente, né? Porque ele está consciente e ele vai ser uma ferramenta muito mais útil, né? Tanto que você vai ver aqui, quando eles vão dizer assim, mas depende do nível da mensagem, né? Por quê? Aqui eu vou falar uma coisa que é o que eu acho, tá? Não tenho certeza sobre isso, mas eu acredito que por que a espiritualidade está dando esse passo atual agora, além de trazer a própria evolução do médium, que isso é um fato, né? Mas eu acredito que tirar a consciência do médium vai fazer que dificulte o trabalho da espiritualidade e vai ter uma certa limitação. Porque em mundos evoluídos tu não tira a consciência, muito pelo contrário. É uma mediunidade ainda mais aflorada do que nós temos aqui. Entende? Então talvez essa questão de tirar a consciência do médium também limite o agir da mensagem. Então, por isso o médium consciente. Então o médium, mas dependendo se for uma mensagem mais simplesinha, pode ser um médium mecânico. Pode. Mas pô, vamos para pensar. Se nós podemos ter uma ferramenta muito mais completa, pô, com certeza é muito mais útil que uma ferramenta limitada, né? Então se você já tem uma ferramenta que consegue fazer uma coisa só e uma que consegue fazer 10, pô, 10 é muito melhor, né? Então, é o que tá aqui, né? O médium intuitivo é uma ferramenta com 10 funções. E o médium mecânico é de uma. É muito útil, não é de forma nenhuma desmerecer. Mas é essa coisa, né? De estar ser mais útil, né? Estar mais afinizado, né? 12. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte